E aí, tudo bom, pessoal? Vamos começar aqui. Vamos ver se eu consigo botar isso aqui. Funcionou. Ó, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz desse convite de poder falar na universidade onde eu graduei. E tive experiências maravilhosas aqui. Acabei indo muito para essa área de realidade virtual, né? Você acabou de explicar. Tiveram até dois culpados disso, dessa área de realidade virtual. Um foi o professor André Bataiola, que não se encontra mais aqui, ele está na Federal do Paraná agora, e outra é a Sandra Bibi, que está aqui, ó, ela me arrumou um estágio na Silicon Graphics. E acabei trabalhando muito nessa área. Na verdade, eu nem vou falar muito de realidade virtual, espero que vocês não fiquem muito frustrados. Eu gosto pra caramba da área, acho que sim, tem um potencial educacional enorme, mas hoje os problemas que nós temos são muito mais pedagógicos. E então, assim, e a solução que às vezes a gente precisa são bem mais simples. E eu vou tentar falar um pouquinho da experiência que eu tive recentemente construindo um currículo do zero numa nova escola de engenharia, que é o INSPER. Então, só para contextualizar um pouquinho, sem muita propaganda, mas vamos lá. O INSPER fica lá em São Paulo, relativamente novo, uma instituição privada, sem fins lucrativos, começou aí em 99. Em 2015, vamos começar a engenharia. Então, saí lá de onde eu estava trabalhando, fui para o INSPER, começar a discutir, e a ideia era fazer realmente um currículo revolucionário, um currículo novo, diferente, tentar usar as melhores metodologias. Óbvio, tem milhares de problemas em fazer isso, mas essa era a proposta, a gente teve uma grande liberdade para isso. E a ideia era fazer 3 cursos de graduação: computação, mecânica e mecatrônica, tá? Turmas pequenas, obviamente essas metodologias que eu vou começar aqui a falar, elas funcionam bem em turmas pequenas, né? Turmas muito grandes é um pouco difícil. Mas um dos pontos que eu queria começar é uma escola de engenharia. Então eu vou estar um pouco contextualizado em engenharia, me perdoem aqueles que talvez não estejam familiarizados. Mas qual que é o grande problema hoje da formação dos engenheiros em geral? A gente está muito concentrado. Parece o mouse? Parece. Isso, perfeito. Nessa área aqui, as escolas de engenharia, em geral, estão muito concentradas nisso, né? Conhecimento técnico, colocar muito conhecimento para o aluno ensinar, um monte de conteúdo para ele. E muitas vezes o problema, ele vem com aquela especificação já meio pronta, pensa no design, faz um protótipo e está faltando coisa aí, né? Qual que é o primeiro ponto? E para todas as áreas, não só para engenharia, a gente lida com pessoas, com seres humanos. Então, a primeira coisa é, na formação das pessoas, a gente queria que nossos alunos entendessem que eles vão fazer coisas de pessoas, eles vão entender os problemas das pessoas, vão criar discussões, aí tem vários pontos que eu vou trazer, design thinking, e várias ferramentas, especificar o produto, ele vai ter o problema, né? Ninguém na vida real recebe um problema redondinho, não. Lidar com toda essa situação e, no final, fazer toda a parte de entregar esse estudo que você fez, né? Essa parte mais de empreendedora. E aí, quando a gente foi montar, a gente falou, putz, vamos tentar criar um balanço aqui das competências para ensinar. E a gente chegou com esse gráfico de pizza aí, ó. Tá meio, acho que dá para ler, né? A fonte está meio ruim, mas dá para ler. E aí, se vocês olharem essa parte azul, é o conhecimento técnico, e você vê que é 45%. A nossa meta era de ter 45% do currículo com competências técnicas e, na verdade, por quê? Porque você não consegue enfiar tudo, você tem 100%, o seu universo é 100%, não existe mais que isso, né? Então, o que eu teria que pôr? Aprender, né? Tem vários termos, self-directed learning, mas assim, qual que é essa habilidade, desenvolver essa habilidade no aluno dele aprender, conhecimento do contexto, entender que não adianta você querer construir coisas, criar coisas novas sem entender o contexto, né? As melhores soluções nem sempre são as que vingam. Por quê? Porque tem um contexto todo, político, econômico, social, whatever, que influencia na sua decisão. Empreendedorismo, como que eu vou conseguir depois pegar essas minhas ideias e realmente tornar elas reais de fato, né? Sair daquele universo muito do papel, vamos tornar isso a realidade, porque as pessoas têm interesse. Relacionamento interpessoal, essa daqui você vê que é até um pouquinho maior. Por quê?
Oxa, não consigo chegar aqui. Por quê? Porque é uma das coisas que a gente procura bastante no desenvolvimento dos nossos alunos. A gente quer que eles tenham boas atividades. E, finalmente, design, que é outra coisa. Então, vamos ver se eu acabei a propaganda. Acho que acabei a propaganda. Pronto, desculpem. Mas só para contextualizar um pouquinho, vai. E eu vou tentar trazer agora, então, um pouco do que aconteceu. Primeira coisa, para montar o currículo, eu acho que, assim, imagino que aqui todo mundo trabalha com educação, então, desculpa se eu estou chovendo no molhado, mas vou trazer aqui um ponto. Quando a gente começa a montar o currículo, bem, primeiro que grande parte, acho que eu não me lembro exatamente quem comentou aqui, é muito conteudista, né? Você tem os conteúdos, você olha, ementa conteúdo X, Y, Z e tal. Isso talvez seja aqui, né? A gente vai falar, ao final dessa disciplina o aluno saberá. Ele saberá resolver a equação de não sei o quê, saberá aplicar tal fórmula. Quando, na verdade, será que o que a gente não quer é, ao final dessa disciplina, o aluno será capaz de, que ele tenha essa competência de fazer alguma coisa? Então, a gente fica com esse dilema aí. E normalmente a gente tem mais ou menos esse formato, tá? Óbvio, assim, eu sei que vai ter críticas aqui, não é sempre assim, mas o que interessa nesse projeto, o que interessa é o aluno saber fazer algo, ser capaz de algo, mais do que simplesmente conhecer. Ele tem que saber utilizar aquilo para alguma coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, tem aqui tem competência, é uma discussão infinita, né? Porque cada pessoa que eu falo sobre competência tem uma visão diferente. Eu vou trazer uma que eu particularmente gosto, tá? Mas não é a única, com certeza, mas é uma que eu acho que funciona. Quando a gente está desenvolvendo os nossos alunos, as competências dos nossos alunos, o que a gente tem? Conhecimento, habilidades e atitudes, tá? A divisão. As coisas às vezes se misturam e tal, mas acho que dá para separar um pouquinho, não é? Conhecimento. Conhecimento é o que normalmente a gente faz, a gente tenta colocar conhecimento para o aluno, o que já é meio errado essa discussão, porque você não consegue colocar conhecimento para as pessoas. Mas tem essas habilidades e atitudes. Então, mais do que ele conhecer, ele precisa ter habilidade. A gente espera que um profissional ele tenha certas habilidades. E eu acho que, como educadores, e imagino que todos aqui somos nessa sala, ou veremos, em algum momento seremos, é importante saber desenvolver isso também. Você espera que o professor ele tem que saber desenvolver habilidades dos alunos. E o que é mais difícil de todos, ao meu ponto de vista, que é a atitude. Atitude, aquela querer fazer, motivação. Como é que você desenvolve isso também, né? Entregar, que é algo bem difícil. Tudo bem? Estou falando bastante aqui, daqui a pouco a gente interage mais. Puxei aqui um dado só por trazer para a gente tentar balizar um pouco a conversa aqui de competências desejadas pelo mercado. O que acontece? O que eu estou falando, eu imagino que não seja nenhuma grande besteira. Por quê? Porque o mercado diz isso. Ou seja, não dá para ler nada, né? Desculpem, mas o da direita dá para ler um pouquinho. Mas qual que é a ideia? É uma pesquisa mais recente, em 2015. Quais são as habilidades, competências em geral, que são esperadas dos profissionais? E o que a indústria quer? Então, o que eles querem? Trabalhar em equipe, habilidade de tomar decisões, resolver problemas, de se comunicar. E é engraçado que, quando eu comecei a desenvolver o currículo, eu fui em várias empresas perguntar, mas o que vocês estão querendo, no caso dos engenheiros, o que está faltando, o que dá para fazer de diferente? E normalmente caía nisso, né? O mercado já deixa isso muito claro e há muito tempo. A gente precisa de profissionais com mais habilidades de comunicação, que saibam se expressar, que saibam expressar não só oralmente, mas de forma escrita, trabalhar em equipe. E é algo que as universidades não têm entregado tão bem, em geral, tá? Em geral, não têm entregado tão bem. E assim, eu coloquei alguma lista aqui de benefícios, também não vou ficar me prendendo a eles, mas assim, a educação baseada em competências tem uma série de vantagens aí, tem benefícios, tá? Do que a mais tradicional, muito conteudista, muito orientada. Quer dizer, o conteúdo sempre vai estar lá, assim, não existe, o conteúdo não some, mas a ordem das coisas muda muito, né? Ou seja, em vez de eu criar um currículo baseado no conteúdos para desenvolver as disciplinas, não, vamos tentar pensar nas competências. As competências vão acabar levando ao conteúdo, tá? É só uma inversão de ordem. Eu vou avançar aqui. E eu gosto de trazer, isso aqui é meio também, espero que não esteja sendo muito chato, mas vamos lá. Só se aprende fazendo. Que é outro ponto.
nós, como professores, né, ficamos falando, tá, tem um grau de absorção dos alunos, mas é muito ineficiente, muito baixo, né? E a prática diz que só se aprende fazendo, né? Não é de hoje que existe esse ditado aí, tá? Porém, é o ponto, né? O que a gente faz são aulas muito expositivas. Em geral, as aulas são expositivas, né? Embora, assim, se vê cada vez mais uma tendência em mudar isso. Tá. Tô falando muito rápido? Tô? Tá. Vou tentar, porque aqui tem um chefe, ele cronometra aqui, mas vou tentar ir mais devagar um pouquinho. Aprendizagem ativa. Também imagino que todos já ouviram falar aqui em aprendizagem ativa, ou seja, o aluno tem que... Não adianta fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou falando e vocês ouvindo. Isso já sabe que não é muito eficiente. Funciona com todo mundo aqui, mas a gente sabe que não é muito eficiente. E aí muda para esse modelo mais centrado no aluno. O aluno tem que estar trabalhando. Eu adoro essa frase também, né? O aluno é o protagonista do seu aprendizado. Não adianta eu, como professor, tentar ficar jogando informação no aluno, que isso não é muito eficiente. O aluno tem que entender que ele tem que construir o conhecimento dele. Tá? E aí puxa para outra, né? Professores não são simples provedores de conhecimento, né? Daqui a pouco acho que tem... Não adianta. O professor ele tem um outro papel hoje, né? Não faz sentido eu só ficar jogando conhecimento. Coisas que foram aplicadas, acho que aqui começa a ficar mais interessante. Bem, a sala de aula invertida, muitos de vocês já ouviram falar nisso. O aluno estuda em casa, você manda um materialzinho para ele ler, para ele assistir, o videozinho, o que seja, e ele vem para a aula. Os primeiros testes disso já mostraram alguns probleminhas. Porque, de fato, para a sala de aula invertida funcionar plenamente, aparentemente você tem que tornar o trabalho dele também ativo na casa. Como é que a gente faz isso? Então, eu estou colocando em vermelho aqui as coisas que eu puxei um pouco para o tópico aqui. Normalmente, uma das técnicas vamos passar vídeo. Textos funcionam, os alunos leem, mas, em geral, tem que ser quantidade de páginas muito pequenininhas. Não adianta pedir para o aluno ler esse artigo aqui de 100 páginas para a semana que vem. Ele não lê. Então, assim, não existe um número mágico de páginas, mas normalmente eu tento ir abaixo de 10 páginas por semana, senão ele não consegue ler, ele não vai ler. Vídeos funcionam em geral melhor. Mesmo vídeo, uma coisa que eu estou fazendo aqui, assim, vídeos muito mais longos que 3 minutos também são ineficientes. Tem um tempo aí máximo, então às vezes é bom fazer vídeos picadinhos. Então você prepara o vídeo, manda o vídeo para ele ler e você prepara muitos quizzes. Então, isso é uma técnica que está se usando e que está dando bom resultado. Você manda um videozinho, um formuláriozinho, e, de fato, parece que o resultado está sendo bem melhor para o aprendizado aí dos alunos. Eles chegam em sala de aula mais bem preparados. Tá? E aí tem as ferramentas que permitem chat. Então, lá no INSPER eu estou usando o Blackboard, é um LMS, não estou fazendo propaganda também, eu estou usando por usar, podia estar usando outro. Mas os alunos, de fato, podem usar o chat e fazer discussões, o que, em geral, tem funcionado de forma bem legal. Uma outra coisa que tem usado um pouquinho, preparação da aula. Ou seja, a aula, a gente fala muito em ser mais ativa, e muitas vezes a gente prepara esses handouts, né? Eu uso o Google Docs também. Tem inúmeras ferramentas, o Google Docs tem funcionado muito bem. Qual que é a parte legal aqui? Quando se prepara a aula para os alunos, nesse texto, vai ter coisas que não vão funcionar. É a área de informática, normalmente, as aulas que eu dou, né? Muitas vezes de programação. E tem coisas que não encaixam direitinho. Então, o legal é que os alunos podem mexer no plano de aula online lá. Então, eles pegam, começam a trocar a aula conforme ela está correndo. Eu tenho o plano de aula, tenho esse documento, conforme for as coisas não estão andando lá, ele vai lá, ele põe a nota que automaticamente vai para os colegas. Então, você cria uma aula muito dinâmica. Assim, por isso que eu falo, as ferramentas que se usam são todas ferramentas muito simples. Realidade virtual é legal pra caramba, eu gosto, mas, em geral, as ferramentas simples já atendem muito bem. Tá? Se possível, eu gosto de aprendizagem baseada em projeto, então tem aqui algumas fotos de alguns alunos trabalhando em projeto. E como é que funciona o projeto? Eu quero que eles trabalhem na sala de aula
durante a aula, e eu chamo de aula de estúdio, ou seja, durante a aula não adianta eu ficar falando, eu quero que eles trabalhem, tá? E aí se cria os mais diversos tipos de projetos possíveis. Coloquei aqui outros pontos de PBL, talvez pegar alguns aqui, vai. Prática é constante, então, projeto não dá para eu ficar vegetando, olhando o professor falar. De fato, o aluno tem que estar toda hora trabalhando e pensando e discutindo. Realmente é bem intenso, né? Também não tem resposta exata. Projetos, eu não estou esperando resposta exata. Não é para ter resposta exata. O mais real possível. Isso é outra coisa que também é importante para o ensino de PBL. Você colocar projetos muito fantasiosos também não tem dado bons resultados. Tentar trazer mais reais, ser mais realista possível esses projetos, né? Outra coisa aqui que isso choca alguns professores, né? Eu não preciso dar conhecimento para o aluno, eu boto o projeto, possível ter alguma leitura prévia e ele vai atrás do conhecimento. Hoje todos têm celular, todos têm notebook. Eu sei que isso não é realidade em todas as instituições de ensino, mas no nosso caso todos os alunos têm algum sistema de acesso à informação. Então eles podem correr. Tem a biblioteca também. Se precisar, tem 2 andares para baixo a biblioteca da sala de aula. Pode ir lá correndo pegar o livro. E a velocidade dele é controlada por ele mesmo. Acho que, bom, outros pontos aqui, isso aqui não ficou legal, né? Projetos normalmente são interdisciplinares, colaboração, ou seja, projetos sempre em grupo, nada de projeto individual, às vezes sim, mas se possível não. Curiosidade, reforçam o estudo autodirigido, né? Porque a vida real ele vai ter que correr atrás da informação. Projetos são motivadores. Eu sou fã pra caramba de projetos. Se dependesse de mim, todas as minhas disciplinas seriam de projeto, mas não é viável, tá? Não é viável. Trouxe algumas ferramentas que eu uso, não sei se isso é interessante para todos, para computação. Então, os projetos são desenvolvidos usando algumas técnicas. Então, eu uso, por exemplo, o Git para controle de versão. Então, todos os documentos, todos os textos, os programas, os códigos vão para o repositório Git. O Trello, né, eu tento sempre usar essas técnicas de metodologias ágeis. Então, o Trello é uma ferramenta que eles usam também para desenvolver os projetos. Então, eles botam lá as tarefas deles, as histórias. Tem coisas que eu nunca imaginei que eles iam gostar, como CodeShare, que é um sistema de colaboração online de código, conforme um programa, o outro vê o outro programando do lado. Isso é bom para Dojo. E curso online também. E muitas vezes eu falo, cara, eu posso ensinar você, mas já tem um curso na internet muito melhor, com um cara muito mais famoso do que eu, que provavelmente tem uma didática muito melhor que a minha. Vai lá, usa na internet, vai ver esse daqui. E é uma coisa que funciona muito bem também. Aqui tem algumas outras técnicas que têm funcionado. Tinha uma que eu queria trazer aqui, que é esse aprendizado em pares. Aprendizado em pares, vocês, eu acredito, ficou muito famoso por causa do Eric Mazur, de você colocar os alunos para discutirem problemas. Que tem uma explicação muito simples. Para o professor, normalmente tudo é óbvio. E para os alunos que acabaram de aprender, eles acabaram de criar o raciocínio para chegar naquelas respostas. Então, aprendizado entre pares tem dado bons resultados. E o próprio Eric ele propõe esse uso do clickers. Então, o que ele faz? Faz uma estatística na sala, né? Quem acha que é tal coisa? Aí ele faz uma pergunta, quer dizer, faz uma pergunta e aí os alunos falam, eu imagino que seja a resposta B, ou C, ou D. E usando essa estatística, ele consegue ver quanto a sala está sabendo ou não daquele determinado assunto. Bota para trabalhar em pares e depois vai refinando essa pergunta e sempre com as estatísticas. Uma coisa que eu uso, na verdade eu não usei, mas outros colegas usam, chamada Plickers. Esse talvez seja novidade para vocês. Em vez desse clicker no celular ou no dispositivo, eu uso uma plaquinha que eu vou girando e o aluno vai vendo. Outra coisa também que tem dado resultados muito bons didaticamente é fazer dojos. Dojo é o seguinte, para quem não conhece, eu boto a sala ou subgrupo da sala, só tenho 5 minutos, subgrupo da sala para trabalhar num determinado problema. E aí o que acontece? Normalmente tem um que fica lá desenvolvendo aquele problema e o resto da sala ajudando. Essa pessoa vai rotacionando de cada 3 minutos, 2 minutos, aí você define a dinâmica. E
Esse exercício faz com que todos os alunos tenham participação. Então, para certas dinâmicas, os alunos, na verdade, gostam muito de fazer dojo. Um aluno trabalhando, troca, o outro vai, mas todos sempre ajudando. Eu vou dar uma pulada aqui. Isso era uma analogia que eu ia fazer com métodos ágeis. Métodos ágeis é a forma de programar que tinha o tradicional waterfall, você fazia todo o planejamento e entregava. Assim, para desenvolvimento de programas de computador, a gente já sabe que não funciona. E eu acredito que para a educação é a mesma coisa. Você planeja uma aula e a aula vai tomando rumos, muitas vezes inesperados, principalmente se você começar a fazer muito projeto. E assim, cada aula é uma interação nova. Cada aula você tem que repensar. Aí teria uma pergunta aqui, mas eu estou vendo que eu estou sem tempo. Eu calculei mal o tempo hoje, me perdoem. Será que os professores estão preparados? E qual o papel deles na formação de ensino? Nessa forma de ensino, desculpa. E como devem se comportar. Tá? Tem algumas respostas aqui, mas depois a gente pode fazer umas perguntas. O professor, em especial, eu imagino que ele deva ser um designer da experiência de aprendizado. Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Lee Schumann, ele de Harvard, e ele fala que os professores muitas vezes entendem que eles são contratados para falar, quando na verdade o professor ele tem que escutar bem o aluno e saber orientar ele. Falar não é o emprego do professor, embora tenha muita discussão, tá? Novamente, os alunos que têm que construir seu conhecimento, não existe, você não consegue enfiar conhecimento na cabeça do aluno, você tem que criar situações para ele aprender. Tá? Diversos modos de aprendizado, sim, sempre tentar, essa é outra coisa, assim, tem alguns professores lá que eles gostaram de uma metodologia e mantêm ela, isso também está se mostrando ineficiente. Mudar as técnicas para os nossos alunos é o melhor resultado, cada vez técnicas diferentes. E feedback. Eu acho que o feedback é essa última frasezinha, essa palavrinha aqui que não tem uma tradução, que eu não arrumo, deve ter uma tradução boa em português, mas eu estou usando em inglês mesmo. Ou seja, o aluno tem que toda hora receber feedback. Esse é um forte papel do professor. Tinha uma última pergunta aqui das outras tecnologias, mas acho que a gente já discutiu bastante. Então, eu me encerro. Desculpem novamente por estar tão corrido.